algo que não seja falar dos transtornos de aprendizagem. Então, quem está aqui comigo hoje, ou é fonoaudiólogo, e aí a gente tem a modalidade, né, do fonoaudiólogo clínico, tanto quanto do fonoaudiólogo educacional, e também dos outros atores, né, que são psicólogos, psicopedagogos, professores, e eu acho que é um importante momento, inclusive, de união aí, né, de um registro de grupos distintos estarem no mesmo espaço. Isso é um privilégio, né, é um privilégio que a gente tem aqui nesse momento. Então, eu quero dar as boas-vindas aí aos atores da educação e aos atores da saúde, tá? Então, eu vou começar falando dos transtornos de aprendizagem de uma maneira geral, para que a gente entenda essas classificações, essas nomenclaturas, e delas nós vamos partir, então, para a desortografia, tá? É importante salientar que os transtornos de aprendizagem, ou seja, aquilo que acomete a criança, ou adulto ou adolescente, durante o seu processo de aprendizagem, é um diagnóstico que ele é clínico. E pode se basear, eu coloquei aqui que se baseia no DSM-5, né? Mas ele pode se basear no DSM-5, não necessariamente ele vai se basear. Por que eu gosto do DSM-5 e não necessariamente da CID, tá? Para trabalhar os transtornos de aprendizagem, pensando como fonoaudiólogo. Porque o DSM-5, para quem não conhece, é uma classificação de desordens mentais, tá? Usado muito pelos psiquiatras e pelos psicólogos. E eu gosto de usar o DSM justamente porque os atores que mais conversam com a fonoaudiologia em relação aos transtornos de aprendizagem são os psiquiatras e os psicólogos. Só por isso, mas nada me impede, por exemplo, de usar a classificação internacional de doença, que é a CID. Se alguém não estiver entendendo, gente, pode manifestar, tá? Pode colocar tanto no chat quanto por voz, né, a sua colocação ou uma coisa que você não esteja entendendo, que eu retorno para falar. Eu estou falando aqui formas de diagnosticar os transtornos de aprendizagem do ponto de vista clínico. O que isso quer dizer? Que é para quem está lá, é um profissional da saúde que atende em consultório o paciente. Então, esse diagnóstico clínico, ele é restrito a esses profissionais, que podem fazer isso de acordo aí com a regulamentação das suas profissões, tá? Aqui eu posso eleger neuro, né, que tem uma boa parcela aí nesse diagnóstico, o psiquiatra, o psicólogo e o fonoaudiólogo, tá? E os outros atores? Eu vou falar dos outros atores daqui a pouco. Eu estou falando agora de diagnóstico. Então, a gente pode usar tanto o DSM-5, que é lá do pessoal da psiquiatria e da psicologia. Por que eu gosto do DSM? Mais uma vez, porque é um instrumento mais utilizado pelos psicólogos e psiquiatras. Então, é importante que eu fale a mesma língua deles, né? Mas nada me impede, como eu já tinha dito, de usar a CID, que é a Classificação Internacional de Doença. Quem não souber o que é a CID, né, fica fácil quando eu falo de atestado. Atestado médico tem a CID, né, que é a Classificação Internacional de Doença. É aquele código, né? É no mundo inteiro, é o mesmo código, tá bom? E aí a gente tem, para a área de psiquiatria e psicologia, o DSM. Como os transtornos de aprendizagem estão mais voltados para isso, é interessante também usar o DSM. Esse diagnóstico, ele vai exigir as evidências de que pelo menos um dessas habilidades aí que eu vou citar agora para vocês esteja, entre aspas, né, alterada, depois de pelo menos mais de 6 meses de intervenção direcionada. Então, vou repetir. De acordo com o DSM, os transtornos de aprendizagem, eles só podem ser diagnosticados, de fato, depois que esse paciente ou esse aluno está em intervenção direcionada por mais de 6 meses. Então, antes de 6 meses, eu nem posso falar que ele apresenta tal transtorno. Tudo bem?
E quando eu chamo, né, intervenção direcionada, o que eu quero dizer? Intervenção clínica. Não é participar do AEE, não é ter aula de reforço, não é isso não. Eu estou falando de intervenção clínico-terapêutica. É o paciente no consultório, ali com o profissional, que vai desenvolver aquela habilidade específica que ele apresenta. Porque quando a gente fala transtorno, né, engloba muitas questões. E aí, dentro da avaliação, nós vamos ver qual transtorno, né, qual característica esse paciente vai apresentar do transtorno, tá bom? Então, lembrando, eu só consigo diagnosticar depois de mais de 6 meses de intervenção direcionada para a habilidade ou para as habilidades que o paciente apresenta defasadas, tá bom? E tem que ter pelo menos uma característica dessas que eu vou apresentar para vocês. Por exemplo, nos transtornos, tá? Não estou falando da desortografia ainda, estou no geral. Leitura de palavras imprecisa, lenta ou que requer esforço, dificuldade para compreender o significado do material escrito, então, a criança lê e não entende o que está escrito. Dificuldade de grafia, dificuldade para escrever, por exemplo, vários erros gramaticais, de pontuação, ou ideias que não são expressas claramente. Dificuldade para dominar o sentido numérico, compreender a magnitude relativa e relacionamento dos números. Por exemplo, quando você fala assim para a criança, eu vou te dar R$50. Você quer o quê? R$50, 5. R$50 ou R$300? Vocês estão me vendo, gente? Não sei se vocês estão me vendo. Eu estou compartilhando tela? Sim, dá para ver. Então, R$50, 5 ou R$300, que começa com 3. A criança não tem noção da grandeza. E aí ela vai tender a dizer que prefere o 50, porque ela conhece a grandeza até 10. Ela conta brinquedo, ela conta coisas ali no seu entorno, mas ela não conta, né? Não tem a noção que 50 é menor que 300. Né? Então, essa dificuldade de dominar o sentido numérico, né? O que algumas pessoas chamam de processamento matemático. A pessoa não tem esse processamento, ela não consegue vislumbrar algo além do que ela consegue contar ali com o palitinho, com o feijãozinho, né? Com a mão, tá? Em crianças maiores, pode ser dificuldade de fazer cálculos simples, não precisa ser só oferecer algo para a criança, mas armar continha simples, ela não dá conta. E quando eu falo simples, eu estou falando de adição, subtração, para crianças um pouco mais velhas, divisão e multiplicação. Isso é conta simples, tá? E normalmente se caracterizam por dezena, até dezena, centena, milhar, aí já começa a dificultar mais, tá? Dificuldade de raciocinar matematicamente, né, que é o processamento matemático. Então, isso tudo está dentro dos transtornos de aprendizagem. Olha só, questões de escrita, questões de leitura, questões de aritmética, é muita coisa. As habilidades devem estar substancialmente abaixo do nível esperado para a idade da criança. Então, quando a gente pensa na idade da criança, a gente observa que essas habilidades que eu acabei de citar para vocês vão estar muito aquém da idade dela. Não só da idade. Mais importante é do nível escolar. Porque pode ser que o menino tenha 6 anos e está indo para o 2º ano. É diferente de uma outra criança que tem 6 anos e está no último nível ou etapa do infantil. Então, é importante a gente ver a idade correspondente também ao ano que a criança cursa, né? Ao seu nível ali educacional. Então, essas habilidades devem estar substancialmente abaixo do nível esperado para a idade da criança e a série / ano escolar. E essas habilidades também devem prejudicar significativamente o desempenho na escola ou nas atividades diárias da criança. Então, vamos supor que a mãe pede para a criança ajudar numa tarefa de casa. Pega lá para mim 2 tomates. Pega para mim 5 ovos. E a criança não sabe
coisas do dia a dia mesmo, que precisa de matemática. O que está escrito aí? Lê para mim. Lê a receita para a mamãe. E a criança não dá conta, tá? Então, no que diz respeito às atividades diárias, é isso. Não sabe a diferença do shampoo para o condicionador. Porque não sabe ler condicionador e não sabe ler shampoo, tá? São coisas do dia a dia que requerem leitura, escrita e também aritmética. Então, escreve aí para o seu pai que não estou podendo pegar, né? Mãe está lá pintando o cabelo, estou chutando. Pintando o cabelo, não pode digitar. Digita aí para o seu pai no celular que daqui a pouco eu ligo para ele. E a criança não dá conta de digitar. Aí ela vai o quê? Vai mandar o áudio, porque ela sabe falar, mas digitar ela não sabe, tá? Então, são coisas do dia a dia. E também na escola, claro. Então, tem que trazer um prejuízo. Não pode, ele não lê bem, não. Mas aí, quando você vai ver, mas é uma lei não ler bem que traz prejuízo ou não traz prejuízo, tá? Então, nesse caso, do diagnóstico dos transtornos, tem que trazer prejuízo. Além disso, as dificuldades não devem ser explicadas como sendo decorrentes de deficiência intelectual, ou seja, essa criança, adolescente ou adulto não pode ter o que antigamente a gente chamava de retardo mental, né? Por quê? Porque o retardo mental ou a deficiência intelectual, né, que são sinônimos, já vão trazer mesmo um prejuízo cognitivo, um prejuízo cortical. Então, não pode, a justificativa não pode ser essa. O que eu quero dizer, né? Trocando em miúdos. Uma pessoa que é deficiente intelectual, com certeza vai ter prejuízo acadêmico. Mas esse prejuízo acadêmico não vai se chamar transtorno de aprendizagem. Ora, uma vez que eu já espero que essa dificuldade aconteça, visto que ele tem uma alteração anterior à aprendizagem em si, que é a deficiência intelectual. Então, quando chega um paciente para mim, né? E a queixa da escola é essa, mas ele é muito devagar, esse menino tem dislexia, porque nenhuma atividade que esse menino faz dá certo, porque tudo a gente explica, ele não entende de nada. Epa, isso não parece com dislexia, isso não parece com desortografia, disgrafia ou descalculia, isso parece com uma habilidade maior. Talvez uma deficiência intelectual, mesmo que de um nível mais leve, mas me faz pensar em algo maior por trás, e não necessariamente a aprendizagem, ou somente a aprendizagem. Então, o que eu quero dizer é que a deficiência intelectual, o retardo mental, vai trazer prejuízo de aprendizagem, assim como em todos os outros aspectos da vida dessa pessoa. Mas os transtornos de aprendizagem são só para aprender. E aqui eu quero, gente, por favor, abre o coração para o que eu vou falar agora, que é muito importante. Quando eu falo que a pessoa que tem um transtorno de aprendizagem vai ter dificuldade apenas para aprender, eu quero que vocês entendam, aprender coisas do ensino formal. Aquilo que é ensinado na escola. Não o que é ensinado na vida. Porque ele sabe, por exemplo, montar um big quebra-cabeças, mas ele não dá conta de ler. Ele sabe fazer origami, que é uma maravilha, mas ele não escreve bem. O que eu quero dizer é que não confundam. Quando eu falo transtornos de aprendizagem, eu estou significando que é um transtorno para aprender formalmente, dentro de um espaço, né, formal, que é a escola. Tudo bem? Então, a pessoa que tem um transtorno de aprendizagem, ela tem inúmeras outras habilidades, como eu e você, né? Às vezes até mais, tá? Disléxicos, então, tem várias habilidades mais apuradas que pessoas sem dislexia. Porém, aqui eu tô falando de transtorno de aprendizagem formal. Porque quando a gente pega esse nome, né, dá a impressão que é tudo na vida. Não, não é. Agora, muita coisa na vida vai passar pela leitura, pela escrita e pela aritmética. Tudo bem? Vai impedir não, impedir é muito forte, mas vai dificultar o desenvolvimento nessas áreas de leitura, escrita e aritmética. Mas a aprendizagem da vida continua. Essa pessoa dá conta, tá? Às vezes muito mais do que eu e você. Bom, tudo bem até aqui?
Entenderam o que é transtorno? Ok? E o que é legal de pensar nisso, né? Que os transtornos de aprendizagem, eles estão voltados apenas para o ensino formal. Quando eu falo ensino formal, gente, claro que quando o menino vai ler um livro lá na casa dele, ele vai ter, né? O transtorno continua lá com ele. Eu quero dizer que fora desse eixo educacional, né, de leitura, escrita e aritmética, ele não tem dificuldade de vida. Já o deficiente intelectual tem, para todas as atividades do dia a dia. E também eu tenho que excluir outros distúrbios do desenvolvimento neurológico. Então, tudo aquilo que estiver afetando o cérebro e trouxer o impeditivo de aprendizagem, eu não posso contabilizar como transtorno de aprendizagem. Ora, o transtorno de aprendizagem eu já esperava. O transtorno de aprendizagem ele tem que ser puro para eu chamar de transtorno de aprendizagem. Mas, Emília, o paciente ele tem autismo e ele não consegue ler. Ué, ok, tudo bem, ele tem uma alteração de leitura significativa. Mas eu tenho que ter muita cautela para colocar esse paciente como disléxico. Tá, será para eu separar as duas coisas? Ele tem autismo e dislexia? Aí tem várias teorias para isso, tá, gente? Tem teórico que acha que sim, que dá para fazer essa separação e conseguir olhar alteração por alteração, e tem autores que falam que não. É muito difícil, uma vez que o autismo ele vem antes, né? A criança já manifesta o autismo antes dele ser apresentado para leitura, para escrita e para aritmética. Então, esse autismo anterior justifica a dificuldade de aprendizagem, o transtorno de aprendizagem do paciente, tá? Mas aí vai depender muito qual linha que você segue ou quais linhas você segue para você conseguir entender esse paciente, né, ou esse aluno como um todo, tá? Ok. Quais são os transtornos de aprendizagem? Nós temos, basicamente, né, 3 transtornos de aprendizagem, sendo que um desses 3 transtornos, na verdade, se multiplica, acaba se tornando 2. Nós temos a dislexia, que é uma alteração de recepção do material escrito. Vou repetir. A dislexia é, então, uma alteração de recepção da linguagem escrita. Então, a palavra está lá escrita, né? E essa criança, adolescente ou adulto vai ter, então, que ler, que receber essa informação do meio externo, que pode ser o livro, o cartaz, o outdoor, a tela do computador, né? O celular, seja lá o que for, tá? E aí ela não vai conseguir fazer essa leitura, essa decodificação desse código escrito, ou a interpretação desse material escrito plenamente. Isso é caracterizado, então, grosseiramente, né? Eu estou aqui falando só brevemente, a dislexia, tá? Um outro tipo de transtorno de aprendizagem que a gente tem é a desortografia e também a disgrafia. O que é a desortografia? A desortografia é uma alteração na expressão da linguagem escrita. O que isso quer dizer? É na hora que a linguagem escrita está saindo da pessoa, né, de dentro da pessoa para o mundo externo, que é através da mão, ou, né, que pode ser digitado, ou pode ser no lápis, caneta, etc. Então, observe, a diferença maior da dislexia para a desortografia é que a dislexia é de entrada e a desortografia é de saída. Então, a dislexia é material gráfico que está entrando através dos olhos, da visão, e a desortografia e disgrafia é uma alteração de expressão que está indo ali manual, né? Que tanto no digitar quanto no escrever, tá? Com lápis e caneta. Então, uma é de entrada, a outra é de saída. É claro que pacientes com dislexia, grande parte deles vão apresentar desortografia, tá? Mas eles podem existir separadamente. Existem pacientes só com dislexia e pacientes só com dislexia, não. Se ele tem dislexia, vai ter desortografia também. Mas existem pacientes só com desortografia,
que independe da dislexia. Então, a entrada dele é bom, ele dá conta de ler, mas na hora de pôr no papel, ali falha, tá? Então, pode acontecer. A desortografia e a disgrafia eu vou falar daqui a pouco, porque vai ser o nosso foco, tá? Descalculia é tanto entrada quanto saída do pensamento ou processamento matemático, tá? Então, dislexia, entrada da escrita. Desortografia, saída da escrita. Descalculia, entrada e saída de matemática. Basicamente, é isso, tá? Nós vamos focar aqui na desortografia e vou falar também, fazer um paralelo com a disgrafia, que agora eu estou citando a CID, né? Para quem gosta da Classificação Internacional de Doença, o código da desortografia é o F81, que está dentro dos transtornos específicos do desenvolvimento das habilidades escolares. A desortografia, ela é mais ampla na CID, tá? Diferente da DSM, né? Do DSM, que é mais específico, mas a desortografia entra aí nessa CID, nessa classificação mais ampla, tá? Então, você é psicólogo, né? Eu acho que a maioria não gosta muito da CID, mas você fonoaudiólogo, pode utilizar a CID nos seus relatórios, não só pode, como deve, né? Se apropriar da Classificação Internacional de Doenças ou do manual do DSM, para você diagnosticar o seu paciente. Quem é da educação, principalmente, né, não gosta muito desse termo, né, do diagnóstico, do rótulo, etc. Só que, quando a gente pensa na prática do dia a dia do paciente e da sua família, às vezes é muito importante o diagnóstico. Tanto para esse paciente, para esse aluno, ter acesso àquilo que a legislação permite que ele tenha, quanto para nortear o desenrolar terapêutico e de assistência para esse paciente. Então, por mais que eu concorde que rotular pessoas, né, numa CID ou numa classificação qualquer, num DSM, por mais que eu entenda o quanto isso é ruim, eu sei que traz também um alívio para essa família, para os profissionais que estão acompanhando essa criança e permite, criança, adolescente ou adulto, e permite também com que ela tenha acesso àquilo que as leis permitem que ela tenha, né? Então, eu acho que é importante a gente pensar por esse viés também, né? Principalmente os professores que estão aqui conosco, porque eu sei que existe uma resistência e ela é válida, né? Por muitos aspectos, mas eu entendo também a necessidade, como fonoaudióloga clínica, eu entendo a necessidade de né, de algo para acalentar aí o coração da família, dos professores, dos profissionais de saúde que acompanham esse paciente para permitir o acesso, tá? Dessa pessoa. Essa linguagem, transtornos de aprendizagem, dislexia, desortografia, disgrafia, descalculia, diz demais. Essa linguagem é importante para qual público, gente? Essa linguagem ela é importante para fonoaudiólogos, psicólogos, psicopedagogos no escopo clínico, neuropsicólogos, né, no escopo clínico, e importante também no escopo educacional, que é quando a gente transpassa esse escopo clínico e pensa no dia a dia, né, na sala de aula, para a equipe pedagógica. Então, esses termos, eles são importantes para esse público, né, tanto para quem é clínico quanto para quem é educacional. Eu nem diria a família, porque a família, ela não entende os pormenores que estão por trás dessas escritas, né? Normalmente a família vai lá, pesquisa no Google para tentar entender um pouco, mas eu entendo que entender, saber o que são os transtornos de aprendizagem, o que é a dislexia, a desortografia, a disgrafia e a descalculia, é muito importante para quem ocupa esse cenário clínico e também o cenário educacional, tá? Mas aí, eu quero chamar a atenção para uma coisa aqui, porque eu sei que tem muitas pessoas do espaço educacional, né, muitos atores educacionais aqui conosco, que mais importante e relevante do que classificar os transtornos de aprendizagem
é você saber acerca do BRE. Me contem aqui, vocês conhecem o que é o BRE? Já ouviram falar, né, dessas 3 letras? E aí, gente? Não? Não? Nunca ouvi falar? É, Brendinha, não teve aula comigo, né? Não. Lohane é minha ex-aluna? Não sei. Não sei se é a Lohane que eu tô pensando. Ok. O que é o BRE? O BRE nada mais é que baixo rendimento escolar. Esse termo, gente, baixo rendimento escolar, ele é difundido internacionalmente. Então, ao invés do educador conhecer, né, os transtornos de aprendizagem, ele tem que entender dentro do seu cenário acerca do baixo rendimento escolar. E eu vou aproveitar esse momento e já mostrar um livro para vocês, que eu estou mostrando até no final. Nem sei se vocês estão vendo o livro, mas é esse aqui, ó. Estão vendo? Acho que não, né? O RTI. No RTI, fala muito do BRE, do baixo rendimento escolar. Ah, Grace sabe. Pois é, fala bastante do baixo rendimento escolar. E o que esse baixo rendimento escolar projeta para os atores educacionais? Que é mais importante, professor, educador, pedagogo, né, os atores da educação. É mais importante que se observe dentro do espaço laboral de vocês acerca da leitura, da escrita e da aritmética. Então, o termo BRE, né, o baixo rendimento escolar, é aquele termo que pode ser amplamente utilizado pelo professor na hora de encaminhar um aluno. Esse é o termo de total domínio do professor, né? E podem se apossar desse termo, né? O meu paciente apresenta baixo rendimento escolar. O seu aluno tem dislexia, o seu aluno tem descalculia, o seu aluno tem desortografia, aí já não sei, já não é comigo, né? Aí já deixa lá para o fonoaudiólogo, para o psicólogo, para o neuropsicólogo, para o psiquiatra, neurologista, para essas pessoas sinalizarem qual é o rótulo, e aí coloca muitas aspas, né, que esse paciente aluno tem, tá bom? Por quê? Primeiro que dentro da formação docente, né, não comporta essa avaliação e diagnóstico, ok. Porém, o professor, embutido ali da sua vivência em sala de aula, é a pessoa que melhor consegue descrever os aspectos de leitura, escrita e aritmética desse aluno. Diferente do fonoaudiólogo, do psicólogo, do neuropsicólogo, que vai ter um recorte clínico desse aluno. O que eu quero dizer é que, em relação, quando a gente pensa em leitura, escrita e aritmética, que são as habilidades em si, o professor é dotado de muito mais informação do que o clínico que está dentro de um espaço, de uma sala de atendimento. E isso, professor e professoras, vocês dão muito conta de descrever. Então, você pode escrever, por exemplo, que o seu paciente tem baixo rendimento escolar com leitura deficitária para textos narrativos. Você pode descrever como que é a leitura desse menino. Ele fica... ele não consegue ler uma palavra fluentemente, ele fica como se ele estivesse repetindo a sílaba, gaguejando, ele junta letras e vai lendo sílaba por sílaba, a leitura é silabada. Como que é essa leitura? Ele demora muito tempo, e você percebe que ele não está interpretando direito, ele não conhece muitas palavras. Como que funciona esse movimento de leitura do seu aluno? Isso você tem melhor que um clínico. Porque quando o meu paciente, né, esse aluno, ele vai para o meu espaço clínico e ele se torna paciente, ele entendeu que aquele espaço é um espaço de monitoramento. E ele vai mudar a projeção dele por conta desse espaço. O que acontece? Pode ser que nós tenhamos uma leitura mais engajada, ele vai pegar aquele texto e vai ler com mais vontade,
e vai me dar uma informação melhorada daquela produção, porque ele gastou muito cognitivamente para me entregar aquilo e na sala de aula ele não faz. Ou ele vai ficar com tanto medo, com tanto receio desse espaço clínico que não é do dia a dia dele e vai ter um desempenho pior ainda do que ele já tem na sala de aula. O que eu quero dizer é que o meu espaço clínico ele é contaminado por ser clínico, né? Até o paciente ter um desdobramento, ficar à vontade com o fonoaudiólogo, psicólogo, neuropsicólogo, até ele se sentir protegido naquele espaço, já acabou a avaliação, já foi, o diagnóstico já foi dado. Ele já está na terapia há muito tempo, tá? Porque a gente recebe o paciente, a gente não começa uma intervenção terapêutica, a gente não tem tempo de trabalhar ali a aceitação do paciente. Ah, seria um sonho, né? Eu ter 10 sessões só para poder interagir com o paciente, mas eu não tenho tempo para isso. Eu não tenho tempo educacional, porque a escola está com pressa, a família está com pressa, o meu paciente está desenvolvendo, está com pressa, né? Se a gente pensar 10 sessões, são 2 meses, 2 meses e meio de intervenção, e os meninos na sala já avançaram, e o meu paciente está lá atrás, só fazendo interação com a fono ou com a psicóloga, não bate. A família está pagando, ela não vai te pagar para fazer interação, ela quer ver o resultado, o rendimento. Então, ele vem no primeiro momento para avaliação, e essa avaliação já vai ser contaminada de consultório. Então, o professor tem muito mais atributo para falar da leitura, da escrita e da aritmética do que o fonoaudiólogo. Porém, nós sabemos, né, e não queremos embutir mais essa carga para o professor, nós sabemos o quanto é difícil o professor ter um acompanhamento mais individualizado, mais personalizado para esse aluno, visto que as salas estão superlotadas, né? Tem menino para tudo enquanto é lugar. Porém, esse aluno, uma coisa que eu quero chamar a atenção, ele é um aluno que vai se destacar por esse baixo rendimento. Não vai ser um baixo rendimento, assim, leve. Ele não vai conseguir progredir mesmo. E aí eu acho que ele consegue se destacar nesse sentido, né? Fica óbvio para o professor, assim como para a equipe pedagógica, que alguma coisa está acontecendo ali. E eu sempre falo que não existe conduta mais humanizada que um professor ou que uma equipe pedagógica pode ter que não o encaminhamento, quando aquilo os portões da escola já não comportam mais, né? E isso acontece com o baixo rendimento escolar, com os transtornos de aprendizagem. Só para fazer um paralelo, para quem não entendeu, baixo rendimento escolar é a mesma coisa, né? A gente pode converter o baixo rendimento escolar para transtornos de aprendizagem. Quando o baixo rendimento escolar em leitura, escrita ou aritmética, ele se torna algo clínico, diagnóstico mesmo, aí a gente chama de transtorno. Tá? Enquanto é um baixo rendimento escolar, a gente não sabe. Olha, esse menino não está bem. Esse menino está precisando de ajuda, que ele está tendo um baixo rendimento escolar. Depois que é confirmado o diagnóstico, aí a gente chama de transtorno de aprendizagem. Aí a gente tem nome e sobrenome, né? Dislexia, disgrafia, desortografia e descalculia, tá bom? Até aqui tudo bem, pessoal? Eu falo um pouquinho rápido. Dá para ir? Show. Ok, deixa eu só ver aqui. Beleza. Acostumado, né, Richard? Eu falo um pouquinho rápido para quem não está acostumado aí. Mas é assim mesmo, no final dá tudo certo. Ok, dentro desses... É legal, né, gente? Porque eu estou vendo alguns fonoaudiólogos, eu sei que tem pedagogos aqui, eu sei que tem professores, né? E é legal a gente pensar que, olha só, nós estamos todos numa sala, e aí, saber, né, Richard, Luísa, Lívia, Brenda, que comentaram aqui, saber o que o professor consegue descrever, essa valorização do professor, né? O professor ele tem muito mais atributo que nós, né? No sentido de realmente pegar a verdade do paciente. Às vezes o aluno vai ótimo com a gente em consultório, né? Chega na escola, dá tudo errado. Por quê? Porque a escola é outro espaço, cheio de estímulos.
Pensa na quantidade de estímulos que tem né, dentro de uma sala de aula. E aí esse menino fica perdido ali naquele mar de possibilidades que é a escola, né? Por isso que é importante entender sobre o atendimento educacional especializado, né, que é o AEE. É importante entendermos sobre o papel da clínica mesmo, né, dele estar dentro de um consultório com um terapeuta para desenvolver as habilidades que ele precisa, assim como também onde entraria as aulas de reforço para esse paciente, aluno, né? Então, entender esse cenário é importante para a gente conseguir conduzir o caso. Uma coisa que eu quero chamar aqui a atenção é que muita gente fala assim, Emília, eu percebi que o meu aluno tem baixo rendimento escolar e eu falei, né, com a equipe pedagógica, quando acompanha, né, porque não é sempre que dá, mas quando acompanha, percebeu, verificou que realmente ele tem, né, esse baixo rendimento escolar, lembrando, transtorno é só para depois do diagnóstico, tá? Por enquanto é baixo rendimento escolar. Ele tem mesmo baixo rendimento escolar e tal. Encaminhamos. E aí a família não levou no posto de saúde, não conseguiu marcar, né? Para quem trabalha em escola pública, não conseguiu marcar, ou a família não levou lá no convênio, no particular, a família deixou para lá, né? E aí eu já não sei mais o que fazer com esse aluno em sala de aula. Gente, assim, a gente tem que entender e os professores entendem isso, eu acho, né, muito bem, talvez os fonoaudiólogos educacionais nem tanto, mas, ó, a nossa responsabilidade com aquela criança, com aquela vida, né, adolescente, adulto, ela tem um limite. E quando ultrapassa esse limite, a questão já não é mais conosco, né? Já é com a família, com as pessoas que realmente têm um poder legal sobre essa criança, sobre esse adolescente, ou que faz o acompanhamento desse adulto. Então, a gente faz o que a gente tem que fazer, que é o quê? É oferecer a conduta de encaminhamento. Ah, mas aí vai superlotar o SUS. O SUS não tem fono para receber esse monte de menino que eu vou encaminhar da escola. Não tem psicólogo para receber esse monte de menino que eu vou encaminhar da escola. Entendam, quanto menos a gente encaminhar, quanto menos pessoas irem às unidades básicas de saúde e requererem fonoaudiólogo, menos o gestor daquele município, o gestor de saúde daquele município, daquele distrito, vai entender que o fonoaudiólogo, que o são importantes. É uma via que parece que não é tão óbvia, mas olha só. Se está chegando muito encaminhamento de escola, paf, 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 e a unidade básica de saúde não tem o que fazer, existem os conselhos comunitários que podem participar das unidades básicas de saúde, das discussões ali que são feitas. Esses conselhos comunitários vão levar essa informação para o distrito de saúde que eles pertencem, e esse distrito vai levar para a Secretaria de Saúde do município, que vai levar para o estado. Ó, nós precisamos abrir vaga de fono, abrir vaga de psicólogo, abrir vaga de psicopedagogo, porque está chegando muita demanda e nós não estamos tendo como fazer. O que eu quero dizer é que as coisas só começam a acontecer quando existe um movimento social para aquilo. Se o professor tiver esse comportamento, não vou encaminhar porque não tem, né? Eu sei que não vai dar em nada. Menos a gente vai ter realmente o que fazer. Então, a gente não pode ter medo, até porque, né, não pode ser tratado como uma omissão. Não, é real, ele tem um baixo rendimento escolar. O professor já detectou um baixo rendimento escolar, em leitura, escrita, aritmética ou tudo junto, né, que acontece, tem uns combo aí, né, super bluster. E aí a gente tem que encaminhar, mesmo que a família não queira, mesmo que a família não se prontifique, a gente encaminha, né? Porque é o que a gente tem que fazer enquanto pessoas que estão assistindo aí, as crianças, os adolescentes e também os adultos, tá? O adulto, né, assim, ele consegue lidar com isso muito melhor. Vamos fazer aqui um paralelo, então, olha, do baixo rendimento escolar para os transtornos de aprendizagem. Lembrando, baixo rendimento escolar é o quê? É a queixa da escola. Porque a escola está observando, né? O professor em sala de aula, a pedagoga está observando, o menino está lá no AE, conseguiu uma vaga para o menino no AE, mas ele, né? A professora lá do AE não está
que ela está observando? Um baixo rendimento escolar. Em quê? Em leitura, escrita e aritmética. Aí, quando encaminha esse paciente, essa criança, e ele vai experimentar um espaço clínico, depois das avaliações que são feitas, e aí, gente, pode demorar, vai depender do acesso, se essa família tem convênio, se é particular, se é pelo SUS, vai depender de um bocado de coisa. E aí, depois disso, desse processo, tem-se, então, o transtorno de aprendizagem, que na leitura equivale à dislexia, que na escrita equivale à desortografia e disgrafia, e na aritmética equivale à descalculia. Pode acontecer deles terem tudo? Pode, tá? Inclusive, a desortografia e descalculia é muito comum em pacientes disléxicos, tá bom? E aí, a gente só pode falar que o aluno tem dislexia, desortografia ou descalculia depois da avaliação e do laudo. Lembrando que esse laudo não é apenas para rotular o aluno, ele serve para o acesso desse aluno a uma série de possibilidades que a legislação assim determina, tá bom? Porque não é privilégio nenhum, né? É o básico. Hoje nós vamos falar um pouquinho da escrita, né? Que é a desortografia. Eu quis trazer esse cenário todo para a gente refletir. A escrita, que é a desortografia, e também a disgrafia. Vou fazer um paralelo, tá? Isso aqui eu já falei, né, para vocês, acerca da leitura e escrita. A leitura é receptiva e a escrita é expressiva. Olha, eu recebo a leitura pelos olhos e expresso a leitura pelas minhas mãos, tá? Só para entender que um entra e o outro sai. O que é a desortografia, então? É uma alteração na planificação da linguagem escrita, ou seja, quando eu jogo ela para um plano. Que plano é esse? Papel, parede, qualquer planificação, que causa transtornos na aprendizagem da ortografia, da gramática e da redação, apesar de o potencial intelectual e a escolaridade do indivíduo estarem adequados para a idade. Nem sempre a escolaridade, tá? Essa associação psiquiátrica americana, isso lá de 2000, né, já tem bastante tempo. Hoje em dia a gente entende que a escolaridade não precisa estar adequada, ele pode ter sido retido na sua escolaridade, tá? Então, essa é a desortografia, né, que vai trazer um prejuízo na ortografia, gramática e também na redação ou no discurso escrito, tá? E a disgrafia? Disgrafia é uma perturbação de tipo funcional que afeta a qualidade da escrita, a letra feia, sabe? No que se refere ao seu traçado, ou a grafia, que pode ser denominada por letra feia. É aquela letra feia, né, engarranchada, que o povo fala, né, uma letra difícil de ser compreendida. Então, a disgrafia e a desortografia, deixa eu só voltar aqui para vocês verem, são alterações, são transtornos relacionados ao baixo rendimento escolar na escrita, tá? Só para a gente fechar, tanto a desortografia quanto a disgrafia estão relacionadas à expressão, que é a escrita. Desortografia, ortografia, gramática e redação. Disgrafia, aquela letra com um traçado difícil de ser identificado, tá bom? Desortografia, que é o foco. O foco não é disgrafia hoje. Não tem como eu falar de desortografia sem falar um pouquinho da psicogênese da escrita, e aí os professores de plantão sabem muito disso, muito melhor que eu, né? Só vou fazer um panorama aqui. Nós temos aqui, olha, acho que vocês estão vendo a minha seta, aqui uma imagem representativa de elemento icônico, que é quando a criança não sabe letras, não sabe o formato da letra, né? Ela só representa por desenho o que ela quer. Alguns desenhos são decifráveis e outros não. Aí a criança, ela evolui, né? Tanto no movimento de pinça, na hora de pegar o lápis, ela melhora o seu traçado e, olha, ela já faz letras. Por quê? Porque essa criança, ela observa o espaço que ela vive. E esse espaço provavelmente é rodeado de letras, tá? Mesmo numa casa onde a leitura não é um hábito dos pais, a criança, ela vive em espaços, né, no seu dia a dia,
que são cheios de letras, né? Outdoor, no shopping, no brinquedo, tudo tem letra. Então, ela já sabe que essas letras passam uma informação. Mas observe, no pré-silábico não tem uma conexão do que ela escreve, que é de maneira aleatória, com a palavra que ela quer escrever. Então, ela finge que escreve, né? Ela faz ali o desenho mais ou menos da letra, mistura letra com desenho, mistura letra com número e fala que está escrevendo aquela palavra. Ela não sabe, mas quer fingir que sabe, tá? E é um movimento válido. Olha só, ela saiu daqui do desenho, que era algo bem icônico, e foi já para a letra. Olha, ela está evoluindo. Depois, a criança, pensando aqui, gente, para quem não conhece, né, na teoria de Ferreira e Teberoski, tá? Depois ela sai dos pré-silábico, né, que ela coloca letras desordenadamente e vai para o silábico. Quando cada letra tem valor de uma sílaba. Olha, bolacha, 3 letras equivalem a 3 sílabas. Passarinho, observe que aqui as letras nem se envolvem com a da palavra original, mas o que vale é que é uma letra, outra letra, outra letra, 4 letras, são 4 sílabas. Ó, passarinho. Depois nós temos o silábico alfabético, que é quando ela começa a determinar nível silábico, aqui a palavra era bicicleta, e ela determina aqui nível silábico, si, mas aqui ela já consegue escrever clé, teta, bicicleta, bisqueta, tá? Então ela misturou o nível silábico com a letra que realmente representa ali aquela sílaba, né? Aqueles fonemas. E o último livro, o nível da Emília Ferreiro e da Teberoski, na verdade, elas sinalizam esse desenvolvimento, né? Elas não estabeleceram necessariamente como marco, mas é um importante balizador para a maioria, principalmente para os professores que acabam aprendendo através da Emília Ferreiro e da Ana Teberoski. O último nível é o alfabético, que é quando, mesmo com trocas ortográficas, o aluno ou paciente, ele apresenta a tentativa, se aproxima demais com a forma ortográfica da palavra. Futebol, futebol. Elevisão, a gente sabe que é televisão. Gacaré é jacaré, olha que bonitinho. Ele colocou o G aqui para representar o som do J, que pode ser com G e pode ser com J. Só que ele não sabe que com A não vale, só vale com E e com I. É muito legal quando a gente analisa, né, as trocas das crianças. Bloco para bloco, olha, faltou o L, mas se aproxima muito com a palavra ortográfica. Então, nós consideramos que o paciente já se encontra no nível alfabético. Observe, o paciente ele vai passar por essa transição aqui, ó, pré-silábico, silábico, silábico, alfabético, alfabético, às vezes durante a educação infantil. O interessante seria que o nível alfabético, de fato, ele aprendesse no primeiro ano e aprimorasse no segundo, tá? Seria o ideal. Mas a gente sabe que não é bem assim. A gente sabe que tem muitos meninos que chegam, muitas crianças que chegam no nível alfabético na educação infantil, principalmente quando a gente está falando de escola particular, e nós sabemos também que algumas crianças chegam com nível silábico lá no terceiro ano do ensino fundamental, principalmente na escola pública, tá? Então, essas discrepâncias, gente, tanto alfabetizar um menino pequeno, quanto o menino, né, já está maior e ele não ser alfabetizado, isso é ruim para todo mundo, tá? Não é bom. Aqui eu coloquei, só ampliei, mas eu já falei, então eu vou passar. Ok, então nós temos esse pensamento, né, dessa psicogênese. Lembro dessa questão na prova de escrita. Acontece. Então, essa psicogênese aí da escrita, ela nos remete, né, que existe um desenvolvimento para essa escrita. Essa escrita, ela não vai nascer do nada. Essa escrita, ela passou por fases. E se a criança não explorou essas fases na educação infantil, ela vai ter que explorá-las no ensino fundamental. Então, a gente tem que se atentar a isso, porque às vezes o menino chega numa imagem representativa de elemento icônico para a gente. Por quê? Principalmente uma criança que teve uma privação aí de acesso, tá? Viveu reclusa,
viveu sem interação, viveu na roça, onde as pessoas não eram alfabetizadas, tá? Mas acontece. Agora, pré-silábico e silábico acontece demais, né? Então, a gente tem que entender os extremos. Pode acontecer. E aí, vocês acham mesmo que esse paciente pode nem ser, ele pode nem ter uma alteração de leitura e de escrita, mas ele vai ficar para trás comparado aos colegas. E aí, a professora alfabetizadora, meu Deus, você devia ganhar um prêmio, né? Tem que rebolar para esse menino alfabetizar até o final do ano junto com a turma. Né? Eu falo que as professoras de primeiro e segundo ano, elas merecem ser canonizadas, porque elas têm que se debruçar ali junto com esse menino para trabalhar a alfabetização. E aí, quando eu pergunto para a escola, né, é muito interessante, quando eu faço um mapeamento, né, da escola dos meus pacientes, eu pergunto assim, qual é o método de alfabetização que vocês usam? Aí a pedagoga responde, nós usamos o método analítico, global, por exemplo. E aí eu pergunto à professora, o relato da professora é todo sintético, né? Ela está usando, sei lá, método fônico com o aluno. Por quê? Porque a escola preconiza uma coisa, a professora que manda na sala de aula, ela vai fazer aquilo que for melhor para o aluno dela, né? E aí é uma dança das cadeiras para a gente ter que compreender tudo isso. Mas o espaço de sala de aula é de domínio da professora, né? A professora que... E eu imagino que deve ser uma luta, né? Para tentar alfabetizar esses meninos todos. Ai, que pena, não pegou tudo, mas depois eu ajusto. Na desortografia, é importante a gente entender que não, aqui tem um não, tá, gente? Deixa eu ajustar isso aqui já, ó. Aqui, isso. Aí fica melhor para vocês verem. Não tem como determinar se é desortografia, né, ou baixo rendimento escolar na escrita, que seja a criança ou adulto, adolescente ou adulto, que se apresenta em um sistema de escrito anterior ao ortográfico ou alfabético. O que eu quero dizer? Que para eu afirmar que o meu paciente tem desortografia, ou se eu sou professora, falar que o meu aluno tem baixo rendimento escolar na escrita, se ele ainda não está no nível ortográfico, ou, dependendo da teoria, alfabético. Ou seja, se ele está aqui, ó, no pré-silábico, no silábico ou no silábico alfabético, não tem como eu falar que ele tem desortografia, não. Ele não sabe escrever ainda. Mas, Emília, isso é óbvio, não é, não? Eu recebo um monte de gente que o paciente está no nível silábico, eles falam para mim, o menino tem dislexia, não está dando conta de escrever, né? Ele tem dislexia e está representando a escrita, que é a desortografia, errado. Não, gente, esse menino não foi alfabetizado ainda. Eu não tenho nem condições de falar que ele tem desortografia. Ele não foi alfabetizado. Para eu falar que ele tem desortografia, ele precisa passar pelo processo de alfabetização. Além disso, de passar pelo processo de alfabetização, nós, fonoaudiólogos, não devemos, né? E aí a dica que eu dou também para os psicólogos e neuropsicólogos, para os psicopedagogos, não recebam paciente para diagnóstico com menos de 1 ano de ensino formal. Poxa, o menino não teve nem experiência de 1 ano na escola, a gente já quer sapecar lá nele uma alteração diagnóstico, não é nem justo com essa criança, vamos dar chance para essa criança, tá? Eu sou veementemente contra qualquer tipo de diagnóstico clínico de transtorno de aprendizagem com menos de 1 ano de ensino formal. Quando eu falo 1 ano de ensino formal, eu estou falando de ensino fundamental. Esse menino tem que estar pelo menos no 2º ano. Não dá para eu diagnosticar ele. Mas não dá para intervir? Dá. Para intervir, dá. Ele tem um baixo rendimento escolar em escrita. Esse menino não está com dificuldade de alfabetização assim extrema. Dá para intervir, mas diagnosticar não dá, não. Tudo bem? Conseguiram compreender a diferença, gente, de uma intervenção clínica ou educacional para um diagnóstico? Sim? Ok. Menos de 1 ano de ensino formal não é possível, tá? E quem diz não sou eu, é a literatura, tá bom? Ok. Quando eu penso em desortografia, eu tenho que entender que existem eixos para eu falar que um paciente é desortográfico, que é a ortografia em si, a gramática e a redação. A redação eu posso entender que é o texto como um todo, tá?
E aí eu vou falar um pouquinho de cada um deles. A ortografia, eu vou começar com a ortografia. O que é a expressão da ortografia dentro da desortografia, tá? São as trocas ortográficas que o paciente pode apresentar, que o aluno pode apresentar. Eu trouxe um texto aqui para vocês, eu uso sempre esse texto, porque ele ficou tão emblemático para mim, que eu acho que vale a pena a gente explorá-lo, tá bom? Eu vou ler embaixo, que é o que o paciente quis representar, e quero que vocês olhem em cima, né, nessa parte que ele escreveu. Observe que a letra dele não é disgráfica, é uma letra que dá para a gente entender o que ele está escrevendo, mas vocês vão ver como é desortográfica, tá? Eu vou ler, então, por favor, me acompanhem aqui em cima, e eu vou ler embaixo. O Pedro gosta muito de jogar a bola no jardim. Encontra os amigos e juntos formam uma equipe de futebol. No outro dia, o Pedro deu um pontapé com muita força, que a bola foi para longe e bateu no canto que estava o time. Pediu desculpas e deu uma falta do seu lance. Vou ler de novo. E agora observem as trocas que o paciente faz. O Pedro gosta muito de jogar a bola no jardim. Encontra os amigos e juntos formam uma equipe de futebol. No outro dia, o Pedro deu um pontapé com muita força, que a bola foi para longe e bateu no canto que estava o time. Pediu desculpas e deu uma falta do seu lance. Sejam sinceros. Dá para entender plenamente o que ele escreveu sem ter a minha leitura embaixo? Não, não. Pois é. Por quê? Porque a desortografia, ela é exatamente assim. Ela traz um prejuízo para quem está lendo depois essa escrita desortográfica. Ou seja, a ideia de transmitir uma informação do escritor, ela não foi cumprida, né? O aluno está escrevendo, ele está escrevendo para, certamente, toda a escrita é para alguém ler, e essa leitura não é possível, esse entendimento não é possível pelo volume, às vezes, de trocas ortográficas que esse aluno apresenta, tá? Então, entendam, o problema não é necessariamente a troca ortográfica, o problema é o volume dessa troca ortográfica que está acometendo esse paciente, tá bom? Eu trouxe aqui algumas marcações de trocas, tá? Para vocês verem. Essas trocas são consideradas trocas surdo-sonoras, tá? Os fonoaudiólogos classificam essas trocas e elas são consideradas surdo-sonoras. E aí, quem aprendeu fonética e fonologia vai saber por quê, né? Essas outras trocas aqui, olha, são algumas trocas. Encontra, olha que bonitinho, encontra. Ele encontra, gente, é separação não convencional. Ele separou uma palavra que não era para separar. Os amigos, olha só o que ele fez. Ele omitiu amigos, omitiu o G. E juntos, olha que bonitinho, ele omitiu o N também. Bonitinho nada, né, gente? Na vida isso aqui é um problema. É bonitinho da gente raciocinar. Formam, olha aqui que fofo, gente. Ele colocou o R de formam, mas não colocou o O, omitiu. Uma equipe. Olha aqui, gente, que coisa mais linda. Ecipa, ele sabe que o C faz o som de casa, uma equipa, mas ele sabe também que o I, o E, às vezes tem som de I, aí ele colocou o I junto, né? Uma equipe de... Olha aqui o futebol, que coisa mais linda. Futebol, ele também omitiu aqui, tá? Aqui foi representação múltipla e aqui ele omitiu mais uma vez. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Que todas essas trocas, elas são classificáveis. Além delas serem classificáveis, raciocinadas e classificáveis, né? Essas trocas não estão aqui por um acaso. Essa criança, ela já foi alfabetizada, gente. Essa é uma criança alfabetizada.
porém ela apresenta desortografia. Lembrando, mais uma vez, só dá para diagnosticar com desortografia uma criança, um adulto ou um adolescente já alfabetizado. Se ele está ainda em processo, não é possível, tá? Precisa de pelo menos 1 ano de ensino formal. E aí, essas trocas, elas são classificadas e na hora de uma intervenção terapêutica, elas são pensadas de maneira individualizada. Na hora que eu faço uma projeção terapêutica para separação não convencional, ou para omissão, ou para representação múltipla, eu faço pensando nas atribuições e no raciocínio de cada troca ortográfica. Não é num pensamento global, não é dar uma cartilha ou uma, né, para o menino ser alfabetizado, B com A faz A, não é nada disso. Eu tenho que trabalhar habilidades para ele conseguir suprir as representações múltiplas. E essas habilidades são específicas para representações múltiplas, que não são as mesmas para as omissões. Tudo bem? Existe todo um raciocínio prévio para preparar esse aluno, esse paciente, né, pensando clinicamente, para suprimir essas trocas. Tá bom? Não é de qualquer jeito, né? Não tem como, tá? Olha só, no outro dia o Pedro, vou mostrar aqui as trocas que ele fez, algumas trocas, né, porque são várias. Ele fez aqui outros, tem trocas que a gente não tem classificação, a gente classifica como outros, tá? Ele fez omissões, Pedro, olha aqui, outros, né, que ele colocou em minúsculo. Deu um, olha, deu um, ele juntou aqui, né, ele omitiu o U. Pontapé, ele colocou o F no lugar do P, porque parece, né, na hora de escrever o P parece com F. Com muita força ele omitiu. A bola, olha que interessante, ele tinha colocado a bola antes com B, agora ele coloca a bola com V. Foi para o lanche, olha, representação múltipla. Foi para longe, desculpa, era longe, né? E bateu, olha, bateu no canto, ele omitiu que estava o time, olha, ele colocou Jimmy, ele fez um surto sonoro aqui, né? Então, são trocas que são classificadas, tá? Aqui é bem bonitinho, ele faz generalização de regras, ele faz omissões, olha, ele faz surdo sonora, aqui, uma falta, olha, uma volta, que bonitinho. Lance, olha só, ele faz uma representação múltipla, ele escreve lance com S e M aqui, olha, para representar nasalidade. Né? Ele fez apoio na oralidade com esse I aqui do fundo, ele fez muita coisa, tá? Ele fez muitas trocas distintas que requerem intervenções distintas, obviamente. Aí que bonitinho, olha só. E deu uma falta. Olha que bonitinho. Raciocinar. Vamos parar aqui um pouquinho, gente? Vamos raciocinar isso aqui? Olha que bacana isso. Saber raciocinar isso. Pediu desculpas e deu uma falta do seu lance. Esse trecho é deu. Olha que legal. Esse paciente, ele tinha que escrever deu. Ele achou estranho, não, esse negócio não ficou bonito, esse U. Eu sei que mel fala com U, mas escreve com L. Aí ele foi e colocou um L. Então deve ser deu. Aí ele viu o L e falou, gente, tá faltando alguma coisa aqui. E colocou o LHE. E isso só dá para perceber depois que a gente avalia o paciente. Então, eu gosto sempre de filmar, tá? Fonoaudiólogos, psicólogos, neuropsicólogos, psicopedagogos. É importante filmar a avaliação do paciente. Porque quando ele coloca isso, eu entendo o que ele fez. Porque se ele só escreve assim, nossa, não entendi nada. Mas olha como que surgiu essa palavra aqui. Ele tinha que escrever deu, aí ele colocou com U. Aí não ficou bom, não ficou bonito aos olhos dele. Ele falou, gente, não tá sofisticado, não. E colocou com L.
Aí, não satisfeito, porque o L ficou ali sozinho, ele foi e colocou, gente, eu sei que tem um LH, tá faltando alguma coisa. Deixa eu colocar um LH e um E aqui que, né, vai ficar bonito. Acredite ou não, muitos alunos fazem esse processo. Eles organizam a escrita de maneira que pareça mais adultizada, pareça mais aquela do livro, parece mais uma escrita de adulto, olha. Essa de baixo está muito mais sofisticada do que essa de cima. Deu? Ah, não, deu é muito bobo. Só D, o E e o U? Não. Eu prefiro D, E, L, H e E. Olha que lindo. Olha como eu sou competente. Olha aqui, professora, como que eu dou conta? Olha, fono, eu sou muito bom. Eu já sei como que escreve. É uma escrita mais rebuscada, né? LH, NH. Olha que coisa mais linda. É esse raciocínio que a criança faz. Deu, eu sei que tem com L também, porque mel é com L, então eu vou sapecar um L. Gente, mas esse L tá estranho, vou colocar um HE aqui para poder dar uma, né, uma fechada, tá? Conhecer esse processo, conhecer esse movimento que a criança faz é muito importante para a intervenção, tá? Seja ela clínico, terapêutica, diagnóstica ou educacional em si, tá bom? Nós temos também, falei da desortografia, né? Pensando na ortografia em si. Gente, aqui eu só dei um exemplo, tá? Para vocês. De uma escrita de um paciente, de possibilidades de trocas. Nós temos também, dentro da desortografia, as alterações gramaticais, né? Com o emprego ou o uso inadequado de verbos, artigos, substantivos, adjetivos. Eu dei aqui um exemplo. Os motos azuis. Como termina com o, a criança acha que é o artigo e não as motos, né? E ele coloca o intuitivamente. Por quê? Porque ele não sabe, ele generalizou que se termina com o é masculino, então ele coloca os motos. Ele não colocou, conjugou o verbo de maneira correta, e azuis ele não sabe que esse adjetivo, né, nós falamos no plural azuis, né, e não azuis. Então, essa aqui é uma desortografia, entendam, de nível gramatical e não ortográfico. Estranho falar, né? Uma desortografia não ortográfica, gramatical. Por quê? Porque a gramática está dentro né, está embutido na desortografia, tá? Então, essa aqui é uma desortografia gramatical, puramente gramatical aqui, tá? O que mais? A gente tem também a desortografia na redação, né? No texto escrito, no discurso escrito, na narrativa. Por exemplo, a criança está escrevendo uma história, né? O cavalo morreu atropelado. Aí passa, nananã, ela escreve. No outro dia, o cavalo foi cavalgar. Ué, observe. O cavalo morreu atropelado. Aí ela continua escrevendo a história. No outro dia, o cavalo foi cavalgar. Mas peraí, o cavalo não morreu atropelado? Não tem lógica. Então, essa história dessa criança está o quê? Incoerente. Não tá coerente, não. Então, alterações do nível de coesão, coerência, são alterações da desortografia na redação. Perceberam que tem 3 eixos? Vamos lá, eu falei da ortografia, falei da gramática e falei da redação. Dentro do quê? Dentro da desortografia. Então, a desortografia nada mais é, deixa eu voltar aqui, do que desortografia, ela é uma alteração que foi diagnosticada, é um transtorno da aprendizagem, que tem a possibilidade de ter alteração ortográfica, que é a troca ortográfica, alteração gramatical, emprego inadequado de verbo, adjetivo, substantivo, artigo, e uma alteração de redação, que problemas de coesão, de coerência, de desfecho, de finalização de texto, tá? Isso são problemas de redação, tudo bem? Mas todos eles englobam a alteração que é a desortografia. É porque a gente está mais acostumado em problemas ortográficos. Por quê? Porque a forma é como o problema aparece, né? Mas tem problemas gramaticais e de redação também, tá? Pensando nisso, vocês acham que aparece assim? Desortografia como ortografia alterada,
como gramática alterada ou como redação alterada? Claro que não, gente. Vamos falar a verdade. Aparece tudo junto e misturado. Olha aí. O cavalo morreu atropelado. No outro dia, o cavalo foi pocotá. Aqui nós temos alterações desortográficas, claro, no nível ortográfico, no nível gramatical, no nível de redação. Tudo junto e misturado. Tudo bem? Essa aqui é uma pessoa bem desortográfica mesmo, tá? O ápice da desortografia. Os 3 eixos da desortografia estão aqui acometidos, tá? Então, como eu sinalizei algumas aí, existem várias trocas ortográficas, né? Representações múltiplas, apoio da oralidade, omissões, junção, separação indevida, trocas ão, generalizações de regras, surdo sonoro, acréscimo de letras, letras parecidas, inversões e tantas outras trocas ortográficas possíveis para o português brasileiro, tá? Isso de acordo com o Zorzi, eu tenho até o livro dele aqui, ó, que eu acho que vale a pena, tanto para o professor quanto para o fono, tá? Conhecerem o livro, porque explica bastante das trocas. Aprender a escrever, a apropriação do sistema ortográfico, do Jaime Luiz Zorzi. Então, eu acho que vale a pena, porque ele explica muito bem. Claro que o Zorzi não é o único teórico que fala de trocas ortográficas no Brasil, tá? Mas ele é o mais difundido, tanto na linguística, acreditem, e também na fonoaudiologia, tá? Eu vou falar da RM, que é representações múltiplas, muito brevemente. É uma substituição de letras em razão das possibilidades dessa letra ser representada multiplamente. Ou seja, é quando a gente pensa que um som pode ser representado por diferentes letras, né? O som do s, de sapo, esse som é o mesmo som de paz, que é o mesmo som de exceção, mas são representadas por letras diferentes. É um som representado por várias letras. E inversamente, uma letra que pode representar vários sons, né? Como, por exemplo, a letra G, que pode representar o som do g de gato, assim como ela pode representar o som do j de geladeira, tá? Então, uma letra representando vários sons ou um som representado por várias letras. Isso é um tipo de representação chamada de representações múltiplas. Emília, por que eu, professor, é importante que eu aprenda ou eu saiba o que são as representações múltiplas? Na hora de fazer a conduta de encaminhamento do seu aluno, você já pode sinalizar quais tipos de trocas ele está fazendo, tá? Além disso, você conhecendo o que são representações múltiplas, né? Analisar a representação múltipla te faz enxergar melhor como pode ser esse processo de alfabetização do seu aluno, tá? Esse erro de representações múltiplas, pessoal, é um erro inconsciente que a criança faz, a criança, o adolescente, o adulto faz diante de um conflito. Peraí, mas isso escreve com o quê mesmo? E aí ele acaba errando. Mas pensa, num universo de possibilidades. Inclusive, eu quero aqui chamar a atenção que eu e você fazemos representações múltiplas. Claro que nós fazemos em menor quantidade, mas nós ainda fazemos representações múltiplas, tá? Por quê? De uma maneira inconsciente, a gente erra diante de um conflito ali ortográfico. A gente não sabe, né, que letra que a gente usa, tá? Representações múltiplas são os erros de maior ocorrência durante todo o processo de alfabetização, então ela ganha disparado aí, todas as crianças passam pelas representações múltiplas. E eu quero chamar a atenção, porque uma vez eu recebi um relatório, né, relatório padrão de aprendizagem de uma criança, e aí a escola escreveu assim: a criança ainda estava na alfabetização. A criança ainda apresenta erros ortográficos e deu exemplos, né? Aí eu peguei e devolvi um relatório para a escola. Falei, mas esses erros são passivos para todas as crianças. Todas as crianças, com certeza, vão ter representações múltiplas. Isso eu estou afirmando mesmo, sem medo de errar. Todas as crianças vão apresentar representações múltiplas, porque o código escrito não é dominado por uma criança em alfabetização. Ela está o aprendendo. Tudo bem?
Então, ela não domina, é um código que ela não domina. É claro que ela vai ter, com certeza absolutíssima, ela vai ter representação múltipla. Pode ser uma criança superdotada, ela vai ter representação múltipla. Não tem como, porque o português ele não é transparente. Nem toda letra se equivale a um som e o som a letra. O português é opaco. Tem letra para uma coisa que não serve para outra coisa. Tem regras, né, ortográficas muito específicas, tá? Então, não caiam nessa bobeira de achar que o paciente, né, ou o aluno no seu desenvolvimento pleno não vai ter trocas, principalmente representações múltiplas, tá? Aqui eu tô falando só de trocas ortográficas, tá? Por exemplo, grafia do fonema S, grafia do fonema Z, grafia do fonema Sh, grafia do fonema J, grafia do fonema de casa, grafia dos fonemas R e R, uso da letra G, uso da letra C, uso das letras MN para indicar nasalidade de vogais, tudo isso é representação múltipla, tá? Para quem não é da fonoaudiologia, esses daqui são símbolos fonéticos, tá bom? Olha só, gente, o Zorzi, olha o que ele fala pra gente. Isso aqui é a primeira série, a gente tem que converter em ano, tá? Então, ó, segundo ano, terceiro ano, quarto ano e quinto ano no final. Ele fala que as representações múltiplas, elas vão diminuindo ao longo do avanço educacional. Isso em crianças com desenvolvimento típico, crianças sem alteração, sem transtornos de aprendizagem. Olha só, a representação múltipla, ela declina drasticamente, sendo no segundo ano em torno de 35 representações múltiplas, e no quarto ano as crianças representam aí num texto escrito 8 representações múltiplas. Né? Olha como cai bastante, né? Quando a gente vê o percentual de alunos cometendo os erros de representação, na primeira série todos cometem esse erro, na segunda todos cometem esse erro, e na terceira 99%, e na quarta 94%. Na escrita de quê? Na escrita de textos equivalentes para a série, né, para o ano escolar que elas estão ali desenvolvendo, sendo educadas, tá? Então, todo mundo na primeira e na segunda série vai ter representação múltipla na sua escrita. Aqui, peraí. Segundo ano. No primeiro ano, então, nem dirá. É muita representação, tudo, representação múltipla. Primeiro, segundo e terceiro ano. No quarto ano, muita, quase 100%. No quinto ano, 94% das palavras escritas, né, da produção da criança vai ter representação múltipla. Não tem como. As outras trocas, ó, são outros valores. Mas observe, a representação múltipla é muita coisa, né? Não tem como fugir. Aqui eu trouxe 3 instrumentos, que pena que não está pegando os 3 direito, mas eu vou arrumar isso. É o IAR, tá? Esse primeiro aqui, que é um instrumento de avaliação do repertório básico para alfabetização. Aqui tem várias habilidades que dá para a gente rastrear, o professor pode usar, o fono pode usar, psicopedagogo, neuro, todo mundo. Gente, aqui tem muitas habilidades, a gente julga, né, o instrumento por ele ser um instrumento mais simples, mas tem muitas habilidades que são muito importantes. Deixa eu colocar um ESC aqui, para tentar mexer, para vocês observarem melhor. Tem muitas habilidades interessantes aqui nesse IAR, tá? Esse aqui, ó, Instrumento de Avaliação de Repertório Básico para Alfabetização. Nós temos o TDE. O TDE ele é clínico, né, para ser usado aí pessoas que ocupam o espaço clínico, fono, psicopedagogo, neuro, tá? E temos o modelo de resposta à intervenção, que pode ser usado por fono, principalmente fono educacional, assim como professores, tá bom? Professores, olha, podem se apropriar do RTI, que é o modelo de resposta à intervenção. Ele é dividido em primeira, segunda e terceira camada. O RTI, ele vem com uma abordagem muito interessante para a gente minimizar, né, potencializar a leitura e escrita das crianças e para a gente conseguir ter um olhar diferenciado para o aluno durante o processo de alfabetização, tá? Alguns sinais aqui de desortografia, trocas ortográficas persistentes, escrita lenta e trabalhosa, mistura as letras de forma com letra cursiva, espaça letras e palavras de maneira estranha, alunos com grandes dificuldades ortográficas e gramaticais,
uso de pontuação incorreta, frases contínuas e falta de quebras de parágrafo. Tem alguma coisa ali embaixo que eu não estou conseguindo enxergar. Eu sei que a gente passou um pouquinho só, né, do tempo aí, que foi 3 minutos. É isso. Eu quero falar algumas coisas aqui para vocês, antes da gente sair. Eu pedi para algumas pessoas me mandarem... Eita, coloquei tudo errado, peraí. Algumas pessoas me mandaram, né, alguns casos. Isso. Estão aí comigo ainda, gente? Diz que sim. Sim. Quem falou esse sim, gente? Letícia. Ah. Tudo bom? Eu peguei aqui um caso, né? Tiveram algumas escritas, eu peguei esse caso aqui porque eu achei ele interessante. Que pena. A Alba tá falando que ela não conseguiu entrar. Vamos lá. Deixa eu ver. Eu recebi aqui o caso. Olha o caso. Paciente, 9 anos, faz uso de Ritalina com prescrição médica, mas não tem um diagnóstico fechado. Hipótese diagnóstica do neurologista de TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, ele já toma Ritalina, está com 9 anos. Ele se encontra no nível pré-silábico, transicionando para o silábico. Ele tem muita dificuldade em relacionar a letra e o som, mesmo com estímulos e demonstração. Ele fica chateado muito facilmente quando não lembra os fonemas, sílabas ou palavras. Mesmo com reforço positivo, ele se fecha e acaba não querendo terminar a atividade ou responder os comandos feitos a ele. Parece ter autoestima baixa. Tive poucas sessões com ele. Nas minhas últimas terapias, realizei atividades de consciência fonológica para fazer a associação grafema-fonema, mas não tenho obtido muito resultado, pois além dele parecer apresentar ter uma memória um pouco ruim, ele perde interesse muito fácil durante a terapia quando sente dificuldade. Como devo proceder diante deste caso? Faço algum encaminhamento? Qual seria a melhor avaliação ou uso de protocolo para realizar com ele? Esse caso é muito, muito completo, né? Por isso que eu acabei pegando ele, porque ele é bem cheio de informações. Primeiro, esse paciente não está alfabetizado. Então, a gente não consegue fechar um diagnóstico de transtorno de aprendizagem para ele, né? Porque ele já tem um TDA. Fui eu que mandei a Dani. Você está atendendo ele, Dani? Estou sim, inclusive tive uma sessão com ele hoje. Legal. Esse paciente, ele não tem um diagnóstico fechado, mas a hipótese é TDAH. Poxa, TDAH é um déficit de atenção muito significativo, que tem uma repercussão na aprendizagem muito significativa. Então, não necessariamente é um paciente que a gente tenha que diagnosticar com transtorno de aprendizagem. A gente pode se contentar com o TDAH e o baixo rendimento escolar, né? A gente não precisa de um diagnóstico para esse paciente para começar a intervenção. Na verdade, para nenhum, né? A gente não precisa de nenhum diagnóstico para começar uma intervenção com o paciente, tá? Primeira coisa é isso. Outra coisa é entender que esse paciente ele não está alfabetizado, então ele está num modelo aí de contato com a escrita e com a leitura antes da alfabetização. E aí me faz pensar, será que, né, a fonoaudióloga que está te acompanhando, né, Dani, visto que você é aluna, né, você é estagiária, será que a fonoaudióloga que está te acompanhando, ela teve esse pensamento de que esse paciente não merece ou não deveria ser alfabetizado nesse espaço clínico? Porque ele não deveria, né? Ele deveria estar fazendo uma terapia para para reforçar as habilidades para na escola ele conseguir ser alfabetizado. Qual o ano que ele está educacional? Por que não fala? Eu acho. Ele está no 3º ano. Pois é, ele está no 3º ano, não foi retido, né? Ele estuda em escola pública? Sim, e a mãe falou que agora ele está tendo reforço, aula de reforço, né, com professora
Só que não tá tendo tanta... Claro que não. Claro que não, o reforço não vai dar conta disso, é muita coisa. Quando eu percebi que ele realmente estava nessa fase pré-silábica, indo para o silábica, eu comecei a estimulação mesmo, né? Ensinar os sons das letras para ele. Posso te dar uma dica, Dani? Sim. Como ele está anterior à alfabetização, fazer essa correspondência grafema e fonema vai ser quase impossível para ele agora. Ele precisa experimentar esse mundo, esse universo de letras, que é reconhecer as letras, conhecer as letras do alfabeto, brincar com as letras, né? Ter um momento lúdico mesmo com a letra, e não necessariamente fazer essa correspondência, e trabalhar, talvez, eu detesto esse verbo, né? Trabalhar, e desenvolver estratégias que contemplem habilidades fonológicas anteriores ao grafema-fonema, ao nível fonêmico da consciência fonológica, como habilidades de sílaba, tá? Então, o nível silábico dele tem que estar tinindo para você conseguir transpor para o fonema. Porque você me falou aqui que ele está no nível pré-silábico transicionando para o silábico na escrita. Isso me faz entender que ele está no nível ou anterior ao nível silábico na consciência fonológica. Entenda, se ele não passou pelo nível silábico, ele não vai conseguir alcançar o fonêmico. Tudo bem? Ele não vai conseguir transpor para o fonêmico. Então, eu ia lá atrás, observaria o nível silábico, trabalharia o nível silábico e deixaria ele nesse universo, nessa exposição às letras, para depois, quando ele estiver muito bom, e aí, assim, usa lá o Confis para você nortear para quais estratégias você deve fazer. Lembrando que o Confis é para avaliação, mas ele pode servir para nortear a sua estratégia, né? Sapeca ali habilidades de sílaba nele. Quando ele estiver bom, você faz a transição junto com um diálogo com a escola do fonema, que é para ele conseguir romper essa questão da alfabetização. Agora, a questão da Ritalina também deve ser pensada. Que horário que esse menino está tomando essa Ritalina? A mãe me passou hoje o contato da professora de reforço dele. A professora de reforço é importante, mas a professora da sala de aula também, tá? Não esquece de manter esse contato aí, escola, não, porque eu imagino que ele fica mais tempo na escola do que com a professora de reforço, tá? Que horas que ele toma Ritalina? Porque o que eu preciso do paciente que tem TDAH? Eu preciso dele com atenção suficiente para encarar a minha terapia. Então, ele tem que estar atento, né? E eu não posso ter ele nem muito dormindo, porque ele não pode estar drogado, né? Assim, drogado da droga mesmo, farmacológica. Eu preciso dele aceso, mas eu não preciso dele muito aceso. Eu preciso dele controlado. Ele não precisa estar hiperativo, mas ele também não pode estar dormindo. Eu preciso de um meio termo. E aí, eu tô te falando isso, Dani, porque a fonoaudióloga que te acompanha, talvez pode conversar com o neurologista para tentar, eu não sei, tá? Eu tô falando aqui, mas eu não sei o horário que seu paciente toma o remédio. Para a gente tentar modificar o horário do remédio, porque às vezes o paciente está muito hiperativo na sessão, e isso é ruim. Talvez ele está muito dorminhoco na sessão, que também é ruim, então eu preciso aí de um equilíbrio, inclusive da atenção. Ele precisa ter atenção, senão nada do que eu vou falar com ele vai reter. E uma última coisa que eu quero falar para você é da memória operacional fonológica, da MOF. Não tem como trabalhar a consciência fonológica se a memória operacional fonológica não estiver boa, tá? Lembra que você falava em sala, só pular para a próxima etapa quando a criança souber dar conta da anterior, exatamente. Ela tem que suprir, né? Ele fica muito desatento na sessão. Acho que quando ele vai ao médio já tenha perdido o efeito. Pode ser, pode ser. Que horário que é a sessão? Manhã ou tarde? Deve ser de tarde, porque você estuda de manhã, né? Pois é, já perdeu o efeito. Acabou. Ele estuda de manhã, o aluno? Ele faz sessão à tarde, provavelmente. Ele estuda de manhã. O que acontece? O médico, espertamente, colocou o remédio para fazer mais efeito de manhã, porque ele está na escola. Mas aí tem que lembrar que ele tem a fono. Às vezes, pegar a mesma dosagem e dividir o médico, tá, gente? Não é a gente que faz isso, não. A gente só sinaliza, olha, eu preciso dele atento à tarde também. O médico pode ajustar na dosagem e fazer 2 frações
um pouco de manhã, um pouco à tarde, ou aumentar a dosagem, né, dando um pouco de manhã e deixar a mesma dosagem de manhã e dar um pouquinho da dosagem à tarde. Então, esse ajuste, ele tem que ser dialogado, mas não cabe a você, Dani, cabe à fonoaudióloga que te assiste, tá bom? Sim, sim. A mãe dele disse também que ele vai começar agora com psicopedagoga terapia. Gente, mas desculpa,